essas situações de maneira que você utiliza a ciência, o acolhimento e também de uma forma segura. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, pela confiança. Espero que seja um momento muito rico. E já adianto para vocês que no final tem uma surpresa, então não deixem de ficar até o final, que vai estar muito boa essa aula. Foi uma das assim que eu acho que, que mais eu demorei fazer dessas aulas secretas que eu tenho feito, porque eu quis trazer de uma forma muito prática, muito com conteúdo para vocês, para que vocês possam aplicar aí no seu cotidiano. E aí eu já começo com isso aqui, ó. Mamãe tem demência e ela parou de comer. O médico pediu para passar uma sonda no nariz. E aí eu pergunto para vocês. Passar sonda em uma pessoa com demência é um tratamento fútil? O que vocês acham? Se não souber, não tem problema, a gente vai tentar descobrir isso ao longo da aula. Então, só voltando aqui para a gente relembrar: mamãe tem demência e ela parou de comer. O médico pediu para passar uma sonda no nariz. Então, essa é a situação que vai acompanhar a gente no decorrer da nossa aula. A pergunta: passar sonda em uma pessoa com demência é um tratamento fútil? Então, daqui a pouco a gente vai responder essa pergunta. E para quem que é essa aula? Essa aula é para quem já viveu essa cena ou teme vivê-la sem preparo. Isso pode acontecer com vocês ou já aconteceu com vocês. Vocês podem ir comentando aí no chat. Mas essa aula é para você que não quer passar por essa situação sem saber o que fazer. E aí, para quem não me conhece, eu sou a Raquel, eu sou enfermeira, formada pela UFMG há mais de 10 anos. Sou mestre em enfermagem também pela UFMG. A minha pesquisa foi em idosos em cuidados paliativos. Tenho especialização em cuidados paliativos na atenção primária pelo Albert Einstein, residência em saúde do idoso. Sou titulada pela SBGG. Atualmente eu participo da Câmara Técnica de Cuidados Paliativos do Corém Minas Gerais e da SBGG Nacional. E também sou docente da UNA e professora de jornada e também fundadora da RE Cuidado, Gestão e Educação. Então, muito prazer para quem não me conhece. Essa aí é um pouquinho de mim. E aí a pergunta que não quer calar. Tratamentos fúteis. Você saberia me responder isso hoje? Quando parar? Quem decide? Como que comunica? É a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. E aí vocês pensem aí. Hoje, se vocês estivessem na frente de algum paciente que estivesse com tratamentos fúteis, primeiro, você saberia identificar que tratamento é esse? Quando que eu paro esse tratamento? Quem que decide? Como que eu comunico isso para a família? Essa é uma das situações que vocês podem enfrentar no cotidiano de assistência de vocês ou na própria família. Pode acontecer. Suspensão de tratamento é outra situação delicada dentro dos cuidados paliativos. Como sustentar essa decisão? Ah, muito bem. Ótimo. A Sandra já falou algo que interessante. Muito bem, Sandra. Suspensão de tratamento. Como sustentar essa decisão com ética? Uai, mas será que a gente pode suspender tratamento? Fica aí a pergunta para vocês aí. Reanimação. Quando não indicar? E como que eu explico isso para a família? Então já é a terceira situação que a gente tem aí de uma situação difícil, que é a coisa mais comum que a gente vivencia com pacientes em cuidados paliativos. E outra situação que a gente vivencia também é o sofrimento existencial. Onde que entra a espiritualidade? Como que é o acolhimento? Vocês hoje conseguem aliviar esse sintoma? Porque ele também é um sintoma e como todos os sintomas, ele precisa de
tratamento, ele precisa de cuidado. E hoje, você consegue colocar dentro da sua prática a espiritualidade? Lembrando que espiritualidade não é sobre religião e sobre crença naquilo que transcende, que para algumas pessoas pode ser religião, para outras não. Você consegue acolher esse sofrimento? Então, essas situações eu enumerei só algumas, mas essas situações, elas são reais. E provavelmente você ou já viveu ou vai viver alguma situação dessa. Isso é inevitável. Onde tem vida, há situações desafiadoras que nos exigem preparo para lidar com elas. Então, o primeiro ponto que eu queria que vocês pensassem, e se tiver alguém aqui que queira falar se já viveu alguma situação dessa, pode ficar à vontade também. A Sandra falou aqui no comentário que vai depender muito do questão dos tratamentos fúteis, vai depender muito do contexto, do grau da demência, a questão da sonda, né? Então, avaliar risco, benefício, e no primeiro momento eu diria assim. E aí a Sandra já traz um ponto interessante para a gente, que é sobre o controle de sintomas. Quando a gente, para fazer isso, a gente tem que saber quem que é essa pessoa, que foi o tema que eu falei da última aula de humanização. E aí, gente, o que que acontece? Eu não sei vocês, mas se vocês estão na cabecinha de vocês, que vocês não sabem lidar com nenhuma dessas situações, tanto de tratamentos fúteis, quanto de suspensão de tratamento, quanto de reanimação, quanto de sofrimento existencial, eu queria dizer para vocês que apesar dessas situações serem comuns e serem do nosso cotidiano, a gente não foi preparado para isso. Não fomos de jeito nenhum. E eu gosto de dar o exemplo da minha formação, onde eu não fui preparada para isso. E hoje, como professora de enfermagem da graduação, eu tento preparar os meus alunos, mas diante da complexidade que é o currículo e a quantidade de demandas que a gente tem, eu acredito que ainda a gente é muito falho para conseguir preparar esses estudantes. Então, a verdade é que a gente não foi preparado. O que a gente vê hoje é um outro cenário. A gente vê essas situações difíceis acontecendo e muitos profissionais não sabem lidar com aquilo. Então, a gente tem um problema lá na formação, que ela é falha. O que que a nossa formação nos ensina? As melhores práticas de manutenção de vida, as melhores evidências de como salvar uma vida. Eu dou aula de tudo quanto é jeito, de ensinando técnica, tará, tará, tarará, e sobra um pedacinho para mim da aula sobre cuidados paliativos. Então, a nossa formação ela é falha. E ela é falha porque não está incluído dentro dos nossos currículos como obrigatório cuidados paliativos. Quem oferta cuidados paliativos hoje, pessoal, são alguns cursos brasileiros. Então, se você ainda não formou, ou se você formou há mais tempo como eu, há mais de 10 anos, a gente não foi preparado para isso. Talvez no futuro os nossos alunos, os próximos enfermeiros, vão ser, mas hoje a gente não é. E aí a gente tem uma estrutura que não sustenta que a gente saiba lidar com essas situações. É uma estrutura que não deixa que a gente sabe ler esse monitor aqui, sabe ler ele perfeitamente, sabe tudo que está acontecendo nesse monitor, mas se a pessoa que está com esse monitor falar como ela o seguinte: olha, eu não aguento isso mais, eu não dou conta dessa vida mais, eu quero morrer. A pessoa é especialista no monitor, mas ela não é especialista no sofrimento existencial dessa pessoa. Então, quando alguém chega e fala assim: se parar, parou.
Eu posso achar que isso é uma coisa. Como assim eu não vou ressuscitar? O que foi que aconteceu comigo também? Como assim eu não vou fazer nada? Então, gente, é essas quatro situações que eu trago hoje de carro-chefe para a gente conversar e para a gente tentar entender como que a gente resolve isso no dia a dia. Porque se ela, todas são situações reais. Se vocês não viveram, vocês vão viver. Isso eu garanto para vocês. Porque a gente trabalha com pessoas humanas e essas pessoas humanas, a certeza que a gente tem é a morte. Então, de alguma forma, a gente vai vivenciar isso. E aí, como eu disse, mesmo sabendo que iremos vivenciar isso, a gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe lidar com essas situações. E aí, pessoal, eu queria falar que a culpa não é sua. Você não tem culpa de não ter aprendido. Você não tem culpa de, às vezes, você tá pensando aí em algum caso. Falar nisso, deixa eu perguntar. Alguém já teve algum caso parecido com esses que eu trouxe? Ou da sonda? Pode me falar aqui no chat, tá? Se alguém já teve algum caso desses aí. E aí, pessoal, a culpa não é sua. Calma, viu? Calma, porque a culpa não é sua. E aí, gente, eu quero apresentar para vocês um método que a gente pode resolver essas situações de maneira sistematizada, de uma forma que dá para vocês a confiança, a ciência e a segurança para realizar essas intervenções. O que não pode acontecer é a gente ver essas situações e não saber o que fazer. E é o que a gente vê muito por aí. Então, esse método, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente, utilizando ele, a gente consegue resolver aquelas situações. Então, vamos começar. Quando eu penso que a família exige tratamentos fúteis, como que é isso? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um caso que eu vivenciei. Era uma pessoa jovem que tinha um câncer extremamente raro na região abdominal. E aí eu lembro muito que o contexto dela falava que, por ser jovem, por todo o contexto social, era uma pessoa que tinha acabado de casar, enfim. E aí a família exigia todos os tratamentos, todos os tratamentos. E a família exigia esses tratamentos, mesmo vendo cotidianamente que não estava resolvendo o problema dele, pelo contrário, esse paciente estava ficando cada vez mais dependente, mais disfuncional, não estava conseguindo mais fazer as atividades por conta dos tratamentos. Só que a família exigia tratamentos fúteis. E que para a equipe, para todo mundo, a gente sabia que aquele tratamento não ia resolver. E aí eu lembro de um dia que essa família chegou para a gente da equipe e falou assim: vocês não estudam? Vocês não fazem cursos? Tem solução, tem solução. Meu filho não vai morrer, ele não vai morrer. É vocês que não sabem nada. E aí, gente, como que a gente resolve quando você, como profissional. Oi? Como que a gente resolve, como você, como profissional de saúde, diante de uma situação dessa? O que que vocês fazem diante de uma situação dessa? E aí, não tem protocolo que vai te ensinar isso. Não tem nada que vai te ensinar. O que eu quero falar para vocês hoje é do que eu aprendi na minha prática e por isso a criação desse método. Para a gente resolver essa questão, essa situação delicada, a chave para resolver isso consiste em duas letras, o C e o H. É ciência
mais humanização. Não adianta eu falar com a família que não tem jeito, que não tem como, ela não quer escutar isso. Ela só vai escutar que ela quer resolver. E aí, quando que é um tratamento ele se torna fútil? Quando ele não melhora a funcionalidade, o conforto ou a qualidade de vida. Então, a gente vai pensar aí em algumas situações onde que os tratamentos, no lugar de trazer conforto ou qualidade de vida, ele tira isso. Então, ele já é um primeiro quesito de ser fútil. Ele prolonga o sofrimento ou o processo da morte, está em descompasso com os valores do paciente e não oferece mais possibilidade real de reversão ou cura. Então, esse paciente que eu estou contando o caso para vocês era tudo isso aqui, tudo isso junto numa bolada só. O tratamento que eles estavam querendo que fizesse não tinha, primeiro que não tinha o tratamento aqui no Brasil, aí na época ainda não tinha muita rede social, mas eles fizeram uma vaquinha para conseguir trazer o tratamento, enfim. Mas, gente, aquele tratamento que eles estavam querendo, a única coisa que não estava em descompasso era com os valores, porque o paciente queria. Mas a gente sabia que ao fazer este tratamento não ia melhorar a funcionalidade, pelo contrário, ia piorar, porque um dos efeitos adversos era a paralisia muscular. Então, o pouquinho que ele andava, ele ia parar de andar, não ia trazer conforto e não ia trazer qualidade de vida. A gente sabia também que esse processo só prolongaria sofrimento. E também esse tratamento que a família queria não ia oferecer possibilidade de reversão do quadro e nem estabilização. Mas como é que vocês sabiam de tudo isso? Porque, gente, existe uma coisa que a gente tem que estar muito amparado, que é na ciência. Eu posso fazer tudo isso aqui, entender tudo isso aqui, e eu tenho que saber ter como a minha base, o meu pano de fundo, a ciência. E aí a ciência ela vai nos ajudar a entender quais são os limites terapêuticos. E aí uma coisa que vocês podem estar perguntando, mas para Deus nada é impossível, realmente. Você nunca pode tirar a esperança do paciente, de um milagre, de uma cura. Esse não é o nosso papel. Mas o que a gente tem que deixar muito, já é uma outra dica que eu dou para vocês, o que a gente tem que deixar muito claro para esse paciente é que tá tudo bem ele acreditar no milagre. A gente Oi? não vai tirar essa esperança dele. A gente nunca tira esperança de nenhum paciente. Mas hoje a sua situação é essa. Pode acontecer um milagre? Pode. Mas hoje a sua situação é essa. E aí, gente, voltando lá no caso da demência, que eu perguntei para vocês, de uma paciente com demência avançada, a família pede para passar uma sonda porque ela parou de comer. A gente tem evidências científicas suficientes. Eu até deixei uma aqui, vou mandar lá no grupo para vocês, um artigo com uma revisão de meta-análise gigante, mostrando que, em casos de demências avançadas, não tem benefício da via artificial de alimentação. Então, o que que isso quer dizer? Isso não é a sonda ou a gastrostomia não traz benefícios nem para a qualidade de vida e nem para a reversão do quadro que não seria a demência. E muito menos, não sei se vocês sabem, muito menos com relação à questão de aspiração. Sonda e gastro não protege contra a broncoaspiração. Então, já respondendo a primeira pergunta que eu fiz para vocês, naquele caso, naquele contexto, e é óbvio que tinha que ter mais dados, né? Esse foi um caso real que eu tive, não tinha indicação aquela sonda. Então, pessoal, esse é o ponto.
A ciência vai nos ajudar com os limites terapêuticos. Mas detalhe, a escuta e o respeito que nos dizem quando continuar é mais doloroso do que parar. Passar uma sonda super tranquilo. Só que o posterior à sonda, a gente tem que saber se ele vai ser mais doloroso ou se ele realmente vai trazer algum benefício para aquele paciente. Então, esse é um ponto. Então, a ciência, nesse método, ela é a primeira coisa porque ela é a base de tudo. A gente não consegue fazer nenhum cuidado se não for baseado em evidências. E outra coisa que muita gente tem dúvida, e talvez eu não sei se vocês já vivenciaram essa situação também, a gente tem alguns casos. Ai, vamos ver aqui, gente. A Melody comentou aqui, ó. Já presenciei alguns casos relacionados à sonda. Um caso marcante foi um paciente com demência há mais de 10 anos, sequelas de AVC acamado. Família de 8 filhos. O paciente teve um novo AVC. A família estava sendo acompanhada por um médico que orientou a não levá-lo para o hospital, a não passar a sonda e outras orientações. Após 2 dias sem oferecer alimento, a família entrou em conflito e ficou dividida nos filhos que queriam levá-lo para o hospital e os que queriam mantê-lo em casa. Foram 6 dias de muita conversa com os familiares e o paciente faleceu em casa na presença dos filhos. Não, Mel, obrigada aí pelo relato. E é exatamente isso, gente. Tá tudo bem se no meio do caminho a família mudar de ideia porque tá com medo, porque não quer que isso aconteça em casa, porque não quer que de alguma forma ela não quer vivenciar aquilo ou não quer lidar com a situação. Só que precisa ter sido feito, existem formas da gente fazer isso de uma maneira, eu vou mostrar um caso aqui para vocês, que ocorre de uma forma tranquila, que é o que a nossa colega trouxe aqui pra gente. E o H? A gente vai usar numa situação que é a seguinte, igual eu estava falando, não sei se vocês já vivenciaram essa situação. Quando é hora de suspender tratamentos sustentadores de vida. A chave para responder essa pergunta, a chave para a gente lidar com isso na nossa prática é através da ciência, humanização e aplicação prática. E aí, gente, o que que acontece? Quando a gente está com um paciente que ele tem vamos pegar aqui um caso de um paciente com DPLC grave, muito grave, já em uso de oxigênio, já com mobilidade reduzida, várias internações idas e vindas nos últimos anos. Então a gente tem instrumentos que a gente consegue avaliar isso. Enfim, esse paciente chega no momento que a gente sabe como é que o DPLC vai evoluir. Ele vai evoluir para uma insuficiência respiratória. E aí a pergunta é a seguinte: quando isso acontecer, vai entubar ou não vai entubar? E aí, às vezes foi para um plantão, um plantonista que não sabia, não conhecia o paciente, ninguém falou nada se queria, ninguém tinha conversado sobre isso com o paciente. E aí, optou-se por entubar esse paciente. O que eu quero falar para vocês, nesse caso, a gente tem que pensar se essa intubação é um tratamento fútil. Porque olha só, ele tem uma doença que ameaça a vida e não tem possibilidade de cura, que a gente sabe que o DPLC ele é crônico. Aquela intubação melhora a funcionalidade? Traz conforto ou qualidade de vida? Essa intubação prolonga o sofrimento ou o processo de morte? Essa intubação está em descompasso com os valores do paciente? Nesse caso, não, porque ninguém falou nada com ele, ele nunca expressou nada. Essa intubação oferece possibilidades reais de cura ou reversão do quadro? E aí, gente, é extremamente importante entender um conceito que é a distanásia. O que é a distanásia? É você prolongar a vida sem nenhum sentido de. É prolongar uma vida que a gente tem que pensar sempre no conceito do que é vida.
Então, quando eu submeto meu paciente a um tratamento que não vai me trazer benefícios para ele, né, para o paciente, não traz benefícios, não traz conforto, não reverte o quadro. Neste caso, eu posso suspender sim a ventilação mecânica, suspender a intubação orotraqueal, porque ele é um tratamento fútil. E aí, gente, quando a gente fala de suspensão de tratamento, eu queria que vocês colocassem na cabecinha que isso não é eutanásia. Eutanásia é outra coisa. Eutanásia é quando a pessoa está consciente da sua situação, consciente de tudo que está acontecendo e ela pede alguém para fazer um ato de socorro. Eutanásia no Brasil é crime. Não, a gente não pode fazer isso. A distanásia é quando eu faço prolongamento da vida mediante tratamentos fúteis, que não vão mudar a história natural daquela doença. E aí, quando eu retiro esse tratamento, eu não estou promovendo a morte desse paciente. Eu estou prevenindo a pessoa morrer, seja prolongado às custas de enorme sofrimento. Eu estava com uma paciente que aconteceu isso. Na hora, o plantonista não escutou a família, que não queria que entubasse. E aí, gente, só para vocês terem uma ideia, é um caso muito complexo, foi muito complicado. Essa paciente retirou a intubação dela. Ela estava entubada, ela não saía da ventilação de jeito nenhum. Só que aí foi uma luta de 3 meses. 3 meses de sofrimento para a família, por conta de uma comunicação que não foi efetiva lá atrás. Então, o que fizeram com ela foi distanásia. Até a gente conseguir acionar a equipe de cuidado paliativo e intervir. E aí, então, para esse caso de tratamentos sustentadores da vida, a gente precisa de 3 coisas. A gente precisa de ciência, que eu tenho que ter respaldo na literatura para fazer isso, essa suspensão. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Então, essa paciente, quando foi retirada essas funções, houve todo o manejo de controle de sintomas. E também a gente precisa aplicar, precisa ter uma forma de controlar tudo aquilo que pode vir a acontecer com esse paciente. Então, aqui existe 3 coisas: ciência, humanização e aplicação. Eu não posso suspender nada sem preparar o paciente, sem preparar a família e também sem preparar a equipe, que tem que entender o que está acontecendo ali. E a gente tem, né, a reanimação. Sim ou não? Quando eu tenho essa ordem, né, de reanimar, o que que eu tenho que fazer para isso? Eu reanimo ou não reanimo? Então, para a chave para resolver isso é a aplicação prática, a ciência e também a valorização profissional. E aí eu queria trazer um dado para vocês, que é o seguinte: a PCR intra-hospitalar, a sobrevida, isso é um estudo gigante que fizeram no mundo todo. A sobrevida, gente, é de 6 a 19%. Então, nós estamos falando de uma PCR que acontece em ambiente controlado dentro do hospital e que, mesmo assim, com todos os recursos, ela tem uma sobrevida. Então, dos 100% que sofrem PCR, somente 6 a 19% sobrevivem a esse episódio. E o que mais chama a atenção disso tudo é que somente 5% e ficam sem sequelas. Então, pensando nisso, quando eu falo que cuidados paliativos é para todo mundo, é porque o pessoal do intensivismo tem que saber disso. O pessoal do SAMU tem que saber disso. O pessoal da UPA tem que saber. Não, então não pode mais fazer compressões de forma nenhuma. Existem, lembra da ciência? Existe evidências científicas que nos embasam, existe protocolo, existe método para a gente poder fazer essa decisão ou não. E como que eu vou conversar isso tanto com a família e com o paciente? Primeiro, que o paciente ele tem direito a se recusar essas medidas, caso isso ocorra.
A gente consegue fazer isso, pessoal, através das diretivas antecipadas de vontade. O que eu quero e o que eu não quero se eu tiver uma condição que me impeça, né, cognitivamente, de decidir o que é melhor para mim. O papel da enfermagem é extremamente importante. Essa decisão, ela não é do médico, essa decisão, ela é compartilhada com a família, com o médico e com a equipe, com a gente também que está lá cuidando dele. Só que isso pode ter dilemas morais e emocionais. Outra coisa, né? Então que a gente aqui nós já passamos pelo A, agora a gente vai para o V. Vocês podem se sentir ignorada porque a equipe não me consultou, não quis saber das minhas decisões, né? O que que eu achava. A chave para a gente resolver isso não é ficar reclamando pelos cantos. Não é falar que aquela equipe não me ouve, nossa, a enfermagem é muito desvalorizada. A chave para resolver isso tem a ver com valorização profissional que começa com a gente, com ciência e com evolução contínua. Pode ser que essa aula seja está sendo uma coisa super nova para vocês, mas é porque as coisas mudam. E aí, para a gente ser um profissional valorizado, a gente tem sim que se atualizar o tempo todo. Por que que uma equipe vai discutir com um profissional que nem sabe o que é cuidados paliativos? Nem sabe qual que é os princípios? Então, tem-se aí na nossa sociedade que o médico sabe. Então, esse papel de formação, de evolução contínua, ele é nosso. Ninguém vai dar para gente. E aí, quando você tem situações como essa, você tem a formação e o domínio em cuidados, no cuidados paliativos, você é como uma referência da equipe, porque não tem gente que sabe disso. Raquel, tem um monte de gente que fala que é paliativista. Paliativista é aquela pessoa que o próprio nome já diz, pali e ativa. Paliativista só por falar que é paliativista, gente? Não, paliativista são cuidados ativos para diminuição de sofrimento e promoção da dignidade de vida. Então, você não precisa de validação médica para se posicionar com segurança, você precisa de conhecimento. Você não precisa do médico falar que você sabe fazer cuidado paliativo. Você precisa ter o conhecimento sobre cuidados paliativos. Quando você sabe disso, você fala com base, com ciência e com confiança. Como é que alguém vai discutir alguma coisa com você se você sabe? Se você está estudando? E aí, uma coisa que é interessante também é essa questão da ponte. Muitas vezes, quantas vezes eu já fui ponte entre o médico que não sabia nada de cuidar paliativa, a família que não sabia muito menos, eles não conseguiam conversar, e por conta da minha abordagem, eu consegui fazer com que ocorresse o cuidado para esse paciente. E aí eu acredito também que esse caso que a Mel trouxe é a mesma coisa. Quando você sabe do negócio, é você que é a ponte entre a técnica e o cuidado. Então, a valorização profissional, mais uma vez, ela depende da gente. É de como, do nosso posicionamento, da ciência que está por trás das nossas intervenções e da evolução contínua. Isso é para sempre, gente, não tem como. E o sofrimento existencial? O que que eu faço quando o paciente não aguenta mais viver? Então, só recapitulando até aqui onde que a gente chegou, a gente viu que existe um método para resolver isso. É o método chave, que tem ciência, humanização, aplicação prática, valorização profissional e evolução contínua. Para os tratamentos fúteis, eu tenho que fazer uma leitura desse paciente e uma leitura de contexto, de evidências científicas. Quando a gente está falando de suspensão de tratamento para um tratamento que é fútil, eu não estou fazendo eutanásia, pelo contrário, estou fazendo distanásia, quando eu mantenho esse tratamento. E também a reanimação, ela depende aí, considerando esse dado e também considerando o contexto do paciente, a gente tem que pensar sempre no que envolve esse cuidado, se vai ser benéfico ou não essa reanimação, ou se é um processo natural de morte dele. E a gente terminou aqui falando da questão
da valorização profissional que começa com a gente. E quando eu falo do sofrimento existencial, quando eu digo que o paciente fala para mim assim, eu não aguento mais isso aqui, eu não aguento mais viver. E aí, gente, o sofrimento aqui, ele não é físico, ele é existencial. E aí eu sinto muito para falar para vocês que não tem remédio que cura o sofrimento existencial. Nenhuma morfina do mundo vai curar esse sofrimento. E aí talvez esse seja um dos mais difíceis de manejar nos cuidados paliativos. Porque é uma situação clínica, emocional, espiritual e ética. O sofrimento existencial é sobre tudo que a pessoa viveu até ali. E aí, se você for enfermeira desse paciente, ele te fala isso, é porque de alguma forma ele confia em você. E aí tem duas opções, três. Duas opções se você não tiver estratégias, se você não sabe lidar com isso. Ou você reage do improviso, você vê que o paciente está ruim, você fala assim: não, fica calmo, a vida é maravilhosa, como é que a vida é boa? A vida é boa para você, querida, que está em pé, que está com saúde, que está trabalhando. Eu estou numa cama, eu estou morrendo, certo? Então, ela reage no improviso, ela teve boa intenção, mas ela foge daquele momento também, ela não quer vivenciar aquela dor. Aquela dor é difícil. Então, a estratégia aqui não é ter todas as respostas. O que vocês têm que saber é que precisa ter presença, sustentar a sua presença ali, você não pode fugir. E nem sempre vai ser falando. Vai ser dando para essa pessoa a sua presença com inteligência emocional e também, claro, com ferramentas práticas que tem como a gente fazer isso de uma forma ética e que não vai trazer desconfortos aí para o paciente. E aí, gente, por fim, a evolução contínua. A gente precisa sempre estar em constante evolução. Se eu acho que eu tenho não sei quantos anos de formado, que eu não preciso estudar mais, que tudo que eu aprendi, a prática me ensinou, tá errado. Sabe por quê? Porque para me ter evolução contínua, eu preciso ter o meu conhecimento técnico associado com as evidências científicas e a minha humanização. O dia que esse sofrimento não te impactar, tem alguma coisa errada. Então tá tudo bem você falar para mim que sofre quando um paciente morre, mas pausa aí que esse sofrimento, ok, ele é correto, mas ele não é seu. Então isso é cena de outra aula aí que a gente tem que conversar também.